Eu gravei um vídeo que mostrei o ranking de estratégias testadas no mini dólar. E o melhor resultado não veio de um indicador, veio de um padrão de preço, o Inside Bar. Mas agora a pergunta é outra. Como essa estratégia funciona na prática? E o mais importante, o que você precisa entender antes de replicar isso na sua conta? Mas antes de começar, aviso importante. Isso é um conteúdo educacional, não é uma recomendação de compra, de venda, muito menos uma promessa de lucro. O resultado que eu mostrei veio de um backtest feito no TradingView, no gráfico de 5 minutos do mini dólar, entre agosto de 2025 e abril de 2026. E você que não me conhece, meu nome é Bruna Malcabura, eu sou analista CNPI da Genial Investimentos. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos embora. Vamos para a estratégia. Ela começa procurando um candle que seja completamente dentro do candle anterior. Na prática, isso significa duas coisas. A máxima do candle atual, ela precisa ser menor que a máxima do candle anterior. E a mínima do candle atual precisa ser maior que a mínima do candle anterior. Quando isso acontece, a gente tem um Inside Bar. Traduzindo o gráfico, o mercado contraiu. O preço ficou preso dentro de uma região do candle anterior. E isso normalmente mostra uma redução de volatilidade, indecisão ou pausa antes de um novo movimento. Depois de identificar o Inside Bar, a estratégia é olhar para a cor do candle. Se o candle fechou positivo, ou seja, o fechamento acima da abertura, a estratégia ela entra comprada. E se o candle fechou negativo, ou seja, o fechamento abaixo da abertura, a estratégia ela entra vendida. Então, o passo a passo é esse. Primeiro, encontrar um candle totalmente dentro do candle anterior. E segundo, veja se ele é positivo ou se ele é negativo. Mas tem um terceiro passo. Se ele fechou positivo, o sistema considera compra. E se ele fechou negativo, o sistema considera venda. Ele é bem simples, mas atenção, não significa que o simples ele é fácil. O código original ele não usa filtro de tendência, ele não usa filtro de horário, ele não usa stop e ele não usa alvo. A operação fica posicionada até o padrão oposto acontecer. O que ele fecha a operação vigente e abre uma posição contrária. Ele apenas identifica o Inside Bar e entra de acordo com o fechamento do candle. E é justamente aqui que entra a parte mais importante para quem pensa usar isso na sua conta real. Na prática, você não deve olhar para o Inside Bar como um botão automático de compra ou de venda. Você precisa olhar o contexto. Por exemplo, se o mercado vem subindo, uma Inside Bar de alta pode funcionar como uma pausa dentro da tendência. Já se o mercado vem caindo, uma Inside Bar de baixa, ela pode indicar uma continuação da pressão vendedora. Agora, se o mercado está completamente lateral, sem direção, cheio de ruído, Inside Bar tende a gerar um sinal que é falso. E falso sinal em conta real custa dinheiro. Então, uma forma mais didática de pensar na estratégia de Inside Bar não é previsão. Inside Bar é compreensão. Ela mostra que o mercado parou por um momento. E a sua leitura precisa responder a isso. Essa pausa está acontecendo dentro de uma tendência? Existe espaço para o preço continuar? O rompimento e o volume de negociação, como estão? O candle anterior, ele foi um candle relevante? Se a sua resposta for sim, o padrão começa a fazer sentido. Pela estratégia pura, a entrada acontece assim que o Inside Bar é identificado e o fechamento define a direção. Candle positivo, entrada de compra. Candle negativo, entrada de venda. Agora, vamos falar na prática. Como comentei, a estratégia testada passa sempre posicionada, aguardando o sinal contrário para fechar a operação vigente e abrir uma nova posição oposta. Se você não se sente confortável com esse tipo de operação mais solta, eu vou te passar algumas ideias. Para entrada, em vez de entrar só na cor do candle como uma alternativa mais conservadora, é esperar o rompimento da máxima do Inside Bar para compra ou esperar o rompimento da mínima do Inside para venda. Isso ajuda a evitar entrar no mercado antes dele realmente mostrar a direção. Mas também tem custo. Às vezes você entra mais tarde. Não existe regra perfeita. Isso a gente tem que saber.
Existem regras testadas, repetidas e executadas com disciplina. Agora vamos falar de stop. Para uma compra, uma referência simples é posicionar o stop abaixo da mínima da inside bar ou abaixo do candle mãe, que é o candle anterior, tá? Que cobre o inside bar. Para uma venda, o raciocínio é exatamente o oposto. O stop fica acima da mínima se compra ou acima da máxima se for uma venda. Da própria inside bar ou da mínima ou da máxima, né, dependendo do candle mãe, ou seja, do candle anterior. Quanto mais curto o stop, maior vai ser a chance de você ser tirado com ruído. Quanto mais longo for o stop, maior o risco também financeiro da operação. Por isso, o stop precisa fazer sentido com o ativo, com o horário e também com a volatilidade do dia. E agora vamos falar de alvo. Existem algumas formas. A primeira é usar uma relação risco-retorno fixa. Por exemplo, se você arrisca 10 pontos, pode buscar 12 ou 15 pontos. Aqui é importante destacar que o backtest, que a taxa de acerto foi de 49,5% e a relação de lucro de 1,2%. A segunda ideia é mirar com a projeção do candle mãe, ou seja, o candle anterior. Usar o tamanho desse candle anterior como referência de movimento futuro. Para quem está começando, o mais importante não é escolher o alvo perfeito, é não operar sem regra de entrada e de saída definida. Agora, uma coisa importante, o inside bar funcionou muito bem no teste, mas isso não significa que ele vai funcionar em qualquer situação. Ele tende a falhar em mercados que são mais lateralizados. Pode falhar em horários sem liquidez e pode falhar quando o candle mãe é grande demais e deixa o risco muito alto. Por isso, antes de levar qualquer estratégia para a conta real, o ideal é passar por 3 etapas. Primeira etapa, entender a regra. Segunda, testar o gráfico no simulador. E terceiro, só depois pensar na execução real, com risco pequeno e controle total. A grande lição dessa estratégia é que ela não depende de indicador, ela depende de leitura de preço. O preço contrai, o mercado escolhe uma direção e você tenta acompanhar esse movimento com risco definido. Esse é o ponto, não é adivinhar, é reagir com o método. Se você quer ver esse tipo de leitura acontecendo ao vivo, com o mercado aberto, contexto real e tomada de decisão em tempo real, acompanhe a sala de Day Trade ao vivo no YouTube da Genial Investimentos, porque no mercado não vence quem entra em qualquer sinal. Vence quem entende o padrão, espera, contexto e respeita o risco. Te vejo na sala ao vivo.